Vamos direto ao assunto queda de cabelo, que tem um outro nome, como que chama? Então, alopécia, ou eflúvio, né? Porque quando a gente fala de queda é um eflúvio, tá caindo o cabelo. E as pessoas, assim, elas só prestam atenção no problema que ela apresenta quando ela começa a cair. Tá. E aí eu trouxe pra vocês, eu queria muito assim, presta bem atenção, espera um pouquinho, que eu vou fazer um passeio pra você entender exatamente o que é esse desespero da queda de cabelo. Ótimo. Tá? Então, assim, o meu cabelo cai. Você pode ter queda de cabelo por alguns problemas, algumas doenças direcionadas do couro cabeludo, tá? Uma alteração no couro cabeludo. Um exemplo, líquen plano pilar, calvície feminina, alopécia frontal fibrosante, que vai indo para trás. A calvície feminina, na maioria das vezes, que é a alopécia androgenética feminina, não gera uma queda, mas gera uma rarefação. Você começa a ver o cabelo mais ralinho, mais fininho. Então a gente está falando de queda de cabelo em mulheres. Em mulheres, tá? Então, isso aqui eu tenho alguns problemas no couro cabeludo. Aí eu começo a pensar, meu cabelo está caindo. Eu não tenho alopécia frontal fibrosante, que é uma doença do couro cabeludo, líquen plano pilar ou qualquer outra doença. Posso ter uma calvície feminina, que é uma rarefação, mas hoje ele começou a cair. E por que ele começou a cair? Agora vamos passear. O próximo mostra o seguinte, o próximo slide, que exatamente isso aqui, ó. Isso cabeça aqui, de mulher. Cabeça de mulher, tá? Então, assim, esta daqui é uma rarefação, tá vendo? Você tem uma rarefação, você vê a linha média dela bem espaçada, você consegue ver o couro cabeludo, tá? Essa daqui é só para vocês verem em casa. É uma placa endurecida, essa daqui tem líquen plano pilar. Isso daqui, doutora Isabel, cai o cabelo? Cai o cabelo, mas é uma doença do couro cabeludo, de algumas alterações, que podem ser, que a maioria das vezes a gente nem observa tanto, que podem ser pioradas. Hoje eu não vou falar sobre essas doenças, então é por isso que eu falei para vocês, senta para vocês poderem entender. Não vou falar sobre essas doenças específicas. Eu só vou responder uma pergunta que nós fizemos essa semana na internet. O meu cabelo cai. E por que cai, tá? Numa outra oportunidade a gente fala sobre essas doenças específicas, tá? No próximo slide agora vamos pensar por que ele cai, tá? Imaginem o seguinte, o ser humano, ele é um contexto. Então, sim, eu tenho a ação de todos os órgãos, dos meus hormônios, de todas essas glândulas, tá? Tudo isso daqui. Então, gente, quando eu começar a pensar o porquê que o meu cabelo cai, não pense só num problema. Pense que eu posso ter vários problemas, tá? Porque nosso organismo, ele funciona como uma máquina, uma coisa precisa da outra, em compensação, uma coisa pode desregular a outra. Próximo slide, vamos pensando em casa, eu queria que vocês me ajudassem. Bom, agora vamos para a pergunta, responder a pergunta de vocês. Por que o meu cabelo cai? Aí eu trouxe isso daqui em pequenos tópicos. Então pensem o seguinte, eu posso ter uma calvície feminina, tá? Que é a minha rarefaçãozinha, é uma doença genética. E ela pode ser piorada, ou eu posso um dia descobrir isso, porque começou o meu cabelo a cair, ficou mais ralinho e aí eu prestei atenção. Tá. E por que tá caindo? Cirurgias. Tempo cirúrgico, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, determinadas anestesias, tempos cirúrgicos, cirurgias muito prolongadas, tá? E até mesmo no pós-cirúrgico, se você ficar muito tempo deitado, tá? O próprio metabolismo, cirurgias pode ser uma causa da queda. Tá. Pós-parto, doenças hormonais, anticoncepcional, medicamento, tá? Depressão. Uhum. Então, olha que interessante, eu posso ter todas estas alterações. E é isso que eu gostaria que vocês tivessem em mente em casa. Perfeito. O meu cabelo cai. Por que o seu cabelo está caindo? Eu posso ter o problema com o medicamento, alguns medicamentos fazem cair. Eu posso ter feito uma cirurgia bariátrica. Isso também pode levar a uma queda de cabelo. E é até muito interessante, Rei, por quê? Porque assim, na cirurgia bariátrica, dependendo da região, eu corto uma parte que eu tenho absorção de alguns alimentos, dependendo do tipo de cirurgia, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é só uma curiosidade, o intestino, para vocês verem. Por quê? Que se eu tiver ou uma alteração do intestino, por exemplo, doença de Crohn, eu tenho diarreia sempre, eu tenho intolerância à lactose, tá? Se eu não tiver o meu intestino, isso aqui é uma vilosidade do intestino, isso aqui está dentro do intestino. Se isso daqui não tiver bonitinho, eu não consigo absorver. É só uma dica, só para trazer em casa, para as pessoas pensarem. Se eu não vou absorver os meus alimentos, meus nutrientes, de forma adequada, em algum lugar vai faltar. Claro.
e alguém vai gritar. E o cabelo grita, ele fala. Tá? Vamos continuar então, doutora Isabel. Então, isso são fotos reais? Isso essa daqui? Sim, essa daqui e essa daqui também. Ah, tá. A ideia, Rê, é assim, o meu cabelo cai por vários motivos. Então eu fiz esse breve apanhado para mostrar o porquê que cai. Perfeito. Pra gente saber, eu até vou agradecer para vocês no meio do caminho o seguinte, vieram várias perguntas, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada pela participação de vocês e a gente vai agora tentar focar para responder a maioria delas. E a resposta do porquê que cai é assim, às vezes você fala assim, doutora Isabel, mas a senhora não falou exatamente o meu motivo. Mas é porque existem vários motivos. Tá. E era isso que eu queria trazer, uma enxurrada de motivos. Isso aqui é só uma curiosidade para vocês verem em casa, que são métodos diagnósticos, eu vi que também as pessoas perguntam, né? Então, às vezes você precisa fazer laboratorial, que é sangue, algum método de imagem que a gente precisa para ver se tem alguma doença, né? Como doenças autoimunes ou um SOP, que é ovário policístico. Quer dizer, eu preciso investigar o paciente para poder saber por que ele cai. E esse aqui, só para curiosidade, é um cabelo, isso aqui é uma realidade, isso aqui é uma tricoscopia, é uma lente, é um aparelho que a gente aumenta em até 70 vezes para poder analisar o couro cabeludo. Aqui, uma curiosidade, é um pelinho distrófico, é um pelinho doente daquela primeira lesão, tá? Então, é um pelinho doente. E esse aqui é a curiosidade da biópsia, porque uma vez perguntaram pra gente, tá? Perfeito. E existem outros métodos diagnósticos que a gente tem que fazer. E agora, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Vamos lá. Todo mundo pergunta, vou tratar, como tratar, tá? Gente, em casa, vocês, assim, na vida, a gente sempre conhece alguém que está falando que meu cabelo está caindo. É verdade. Não é verdade, É Rê? verdade. Então, eu queria pedir um favor. Converse com o seu médico. Porque, às vezes, o cabelo cai por alguma doença, tá? Como doenças autoimunes, como outras doenças que são muito importantes serem investigadas. Pode ser grave. Isso aí. Alteração hormonal, tá? Às vezes o paciente fala assim, meu hormônio está normal, mas quem recebe ele pode estar alterado. Então, precisa realmente, tá? E aí, como tratar? Doutora Isabel, como eu vou tratar? Tá certo que eu estou tratando? Se eu tenho que descobrir a doença de base, do porquê que está caindo, e tratar a minha doença de base. Tá. Junto com isso, né, eu vou estimular o crescimento do meu cabelo, além de tratar a minha doença de base, tá? Que pode ser por medicamentos, tá? Remédios via orais ou tópicos, tá? E outras terapias. Outras terapias é porque eu vi muita pergunta sobre microagulhamento, laser terapia, tá? Gente, existe sim, tá? É importante as pessoas entenderem que a laser terapia, o microagulhamento, existem vários métodos de microagulhamento, tá? Existe o método que a gente usa, até trouxe uma ponteirinha, microagulhamento a partir de laser, existe o microagulhamento a partir de alguns outros equipamentos em que você consegue injetar localmente. Agora, doutora Isabel, o que é bom para mim? Depende do problema. É isso que eu queria deixar de alerta, tá? As pessoas ouvem assim, eu vou fazer microagulhamento. Calma, qual é a minha doença de base, qual é o meu problema? Tá? E exatamente o que eu vou ganhar com esse microagulhamento. Porque o microagulhamento é eu pegar isso daqui e apertar. O importante é o que eu vou colocar depois também, que são os remedinhos. Tá ótimo. Então, vamos para as perguntas do pessoal de casa. Primeira pergunta enviada pela Dani. Queria saber sobre a queda de cabelo durante a amamentação. Se é normal, quando melhora? Tenho uma bebê de 3 meses e agora começou a cair demais. Dani, obrigada pela participação. Rê, como eu havia comentado, o pós-parto faz parte de um dos quadros de queda, tá? Geralmente nessa fase, 2 a 3 meses no pós-parto, até 6 meses, começa a cair. Tem pessoas que param depois de uns 3 meses, mas pode perdurar até 1 ano. Existem pacientes que voltam, pessoas que voltam ao normal totalmente e existem pessoas que não voltam com o cabelo normalmente como era anteriormente, tá? Perdão, normal como era anteriormente, tá? E isso geralmente é por quê? Porque se o paciente já tem alopecia androgenética, se ele tem essa tendência, não vai voltar exatamente como era antes, em algumas vezes, porque o ser humano é único, a gente não pode generalizar. Claro. Então, Dani, eu acho interessante você conversar com o seu médico, por quê? As pessoas às vezes acham assim, tudo é normal. Mas conversa com ele para ver se realmente está normal ou se a gente pode fazer alguma coisa. Se você já tinha alopecia androgenética, você tem como entrar com algum tipo de medicação permitida neste período de amamentação. Próxima pergunta é enviada pela Rosa. Meu cabelo está metade do que era. Tenho falhas grandes, principalmente na frente. Qual tratamento devo procurar? Rosa, obrigada pelo carinho. Eu vou me atentar até o seu comentário assim na frente, né? Ela está com grandes falhas. Eu não sei se você quer dizer na frente nesta região ou na frente no frontal.
Se for nessa região aqui, se está indo para trás do cabelo, pode ser um tipo de problema. Se for nesta região aqui, outro tipo de problema. Então, Rosa, o que eu vou te pedir, converse com o seu médico. Gente, é muito importante, as pessoas, levam assim, queda de cabelo. Gente, é tão importante, se vocês soubessem infinidade de problemas por trás que podem haver, então procura, conversa, vai ser mais prudente, tá? Mais uma pergunta é enviada pela Tereza. Meu cabelo cai muito, sou diabética, isso tem a ver? Tomo vários remédios. Tereza, obrigada pela sua participação. Olha que interessante. Gente, às vezes a doutora Maitê comenta muito sobre a questão do diabetes, do controle. Aliás, o mundo fala sobre isso. E isso faz diferença, tá? Porque é o seguinte, Tereza, o diabetes ele é uma doença silenciosa que ele leva a alterações tanto na pele, quanto nos órgãos, quanto nos olhos, também leva no cabelo. A mesma coisa é paciente com hiperinsulinemia, que a doutora Maitê já explicou. Existe o açúcar alto e existe a insulina alta. A hiperinsulinemia faz com que eu aumente os meus hormônios masculinos de uma certa forma e isso também vai alterar e vai gerar queda de cabelo. Alguns remédios também causam queda de cabelo. Vixe. Neste caso, o que você precisa fazer? Conversar com o seu médico, porque às vezes a gente modifica a medicação e fica em cima de você te ajudando para a gente controlar a diabetes e você volta ao normal e junto com isso fazendo um tratamento para estimular um crescimento. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pela Suzane. Lavar cabelo e passar gel todos os dias aumenta a queda capilar? Suzane, obrigada pela participação. É assim, ó. Não tem problema de lavar os cabelos todos os dias, tá, Rê? Até porque tem pessoas com couro cabeludo muito oleoso, né? Que apresentam um couro cabeludo muito oleoso e é necessário que ela lave, porque essa oleosidade também prejudica, tá? A questão do gel é uma questão controversa, tá? Por quê? Porque às vezes as pessoas passam algum tipo de gel, pode ter uma irritação, aí pode levar uma alergia. Então eu tenho algumas ressalvas na questão do gel. Não é que não é que você não vai poder usar. Mas cada ser humano, gente, tudo que eu falo é sempre pensando no princípio que Deus nos fez, único, ninguém tem a mesma digital. Então presta atenção, toma cuidado. Lave todos os dias, veja a questão do gel, toma cuidado, porque se ela estiver te causando alguma coisa, vai ter que retirar, tá? Agora, acabando Mulheres, você vai fazer uma live? Vou. No Face ou no Insta? Nós vamos fazer no Face, porque nós tivemos várias perguntas. Oh, que legal. Uma participação muito grande. Eu vejo que queda capilar é uma coisa que incomoda muito. É um tema que, assim, é muito gostoso. Eu vou adorar bater papo com vocês, porque a causa, né, as causas são diversas. Então, a gente teria tempo aqui para ficar batendo papo horas e horas. E eu gostaria de agradecer, porque foi uma participação tão gostosa, esse tema foi sugerido e vocês escolheram, né? O público de casa escolheu e tiveram várias perguntas. Então vai com a gente que a gente vai conversar muito sobre queda de cabelo, menopausa, várias outras coisas. Doutora Isabel Martinez é médica, o site dela é clinicamartinez.com.br e o Instagram é @clinicamartinez, Facebook Martinez Clínica. Pronto, e depois Mulheres tem nossa live no Face da Mulheres. Obrigada, bom trabalho para você. Obrigada, muito obrigada viu? Pelo carinho. Obrigada a você. E olha quem tá lá.